Aplausos ao Senhor Jesus. Vire para quem está ao seu lado e diga tudo em dobro sobre a sua vida. Mas você não quer abençoar o irmão de jeito nenhum, né? Se eu dissesse tudo em dobro sobre a minha vida, todo mundo ia gritar com força, né? Vamos tentar de novo? Diga para o irmão que está ao seu lado, tudo em dobro sobre a sua vida. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, irmão. Fica ligado nessa história. Hoje foi o dia 19 da nossa maratona bíblica. Nós vamos encerrar na terça-feira, né? Hoje chegamos até o capítulo 4 do livro de Tiago. Todo mundo estudou já Hebreus, entramos no livro de Tiago, na carta de Tiago. E agora, entre segunda e terça-feira, nós vamos entrar pelas cartas de Pedro, de João, de Judas e chegar ao Apocalipse. E dentro dessa caravana, dessa maratona bíblica desses dias, desses 21 dias, esse é o tempo da restituição. Diga restituição. Sabe, isso é algo que a gente precisa, não apenas... E quem leu Tiago hoje, né? Quem leu Tiago, não vou perguntar não, que é meio complicado, né? Mas quem leu Tiago hoje de manhã, viu Tiago ministrar que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, o que eu preciso fazer com essa palavra? Eu preciso ativar essa palavra. Essa palavra precisa ser ativada na minha vida. Para quê? Para que ela tenha resultado. Isso não é alguma coisa automática. Ela precisa ser ativada. E nós ativamos a fé através daquilo que nós falamos. É por isso que eu fico repetindo. Diga para o irmão que está ao seu lado que ele é abençoado. Quando você abençoa, você está sendo abençoado. Diga para o irmão que está do seu lado que Deus te dê tudo em dobro. Esse é o tempo da restituição. Nós ativamos quando falamos. Então falar aqui no culto é importante, porque quando você vai para casa, quando você chega em casa, é reclamação, é murmuração, a comida não está feita, a bica está pingando, a luz não acende, tem problema no carro, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, é problema no trabalho, é problema, e entra ali naquele ciclo vicioso de murmuração, e isso não vai fazer você gerar fé e nem vai trazer prosperidade e saúde sobre a sua vida. Não adianta a gente levantar da cama reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo, vendo problema o tempo todo. A gente precisa declarar a bênção de Deus. Diga comigo assim: eu criei, por isso falei. Porque a boca, diga a boca, essa boquinha linda que você tem aí, cheia de dente, língua, a boca fala do que o coração está cheio. E tem muita gente que só ouve a palavra, talvez nem tanta gente assim, só no domingo. Porque tem outros compromissos, tem outros afazeres, tem faculdade, tem trabalho, tem problemas, tem responsabilidade, tem empresa. Então, quando ouve só no domingo e é muito pouco. Você não consegue se alimentar e ser bem nutrido se você comesse uma vez por semana. Não dá. Então nós precisamos fazer com que essa palavra seja repetida, não para que as pessoas ouçam, mas para que você mesmo ouça e saiba o quanto Deus te ama, o quanto você é abençoado, o quanto você é favorecido. Por que eu não vejo isso acontecer na minha vida? Porque você não declara essas coisas sobre a sua vida, e aí você não vê. Sabe, eu não estou na casa de vocês, eu não tenho a unção de Paulo. Nem sei se eu quero ter essa. Quando ele diz assim, porque eu já estive lá em espírito. Já pensou se eu fosse em espírito na sua casa, para poder ouvir o que você conversa com a sua esposa, com o seu pai, com o seu irmão? Esse tipo de palavra, irmão, aquilo que você conversa, o tico e o teco, ok? Vamos ter o hemisfério, né, do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, aquilo que você conversa com você mesmo, Deus ouve. E essa conversa, ela precisa ser uma palavra de fé, de confiança, de que Deus vai mudar a sua história. Nesses 21 dias nós estamos falando de restituição, tudo em dobro sobre a sua vida. Mas você chega lá e depois vai reclamar, mas a coisa não está dando certo para mim, mas eu fui extorquido, eu fui roubado, eu perdi isso, eu perdi aquilo, o pneu do meu carro furou, e você não está recebendo nada em dobro. Por quê? Porque você está reclamando da sua perda. Você precisa aprender a profetizar o favor de Deus sobre a sua vida. Diga: eu sou profeta nessa geração. E se tem uma pessoa que você tem todo o poder de profetizar sobre ela, é sobre você mesmo. Profetize, creia, acredite. Lá em Santa Bárbara, domingo, saiu as mensagens, os textos, enfim, a propaganda na internet, nos grupos, e uma pessoa foi ao culto, da bênção impossível, né? Onde tudo é possível aquele que crê, e a pessoa estava lá incrédula, acredito nisso, mas foi lá ver.
Aí quando passou pelo corredor, recebeu a oração e chegou na frente, não conseguia se mexer, ficou lá no chão, tinha quase que carregar ela. Sabe, Deus quer provocar fé nas pessoas, mas às vezes o crente velho, ele não permite. E o crente velho pode ser novo na idade, mas pode ser crente velho nos seus conceitos, na sua fé, no seu argumento, e não prospera, não cresce, não avança por causa disso. Sabe, Deus quer fazer algo extraordinário. Então repete comigo assim, se você quiser: a hora da restituição é agora. A hora da restituição é agora. Se você tem disposição para isso, diga isso para a pessoa que está ao seu lado. A hora da restituição é agora. Não é algo que vai acontecer, é agora. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, vocês leram Hebreus nessa semana, do ponto de vista de Deus já aconteceu, e Cristo já está diante do trono, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, garantindo de que a bênção de Deus venha para nós. Então creia nisso, em cada uma das promessas que Deus fez para nós. Em Cristo nós temos o sim, cabe a nós declararmos o amém. E o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Vamos em frente então. Hoje é dia de celebrarmos a ceia e hoje é dia de restituição. Você pediu alguma coisa a Deus? Você já declarou alguma coisa que você perdeu e que você quer ser restituído durante esses 21 dias? Porque se você não fez isso, pelo menos hoje, pelo menos amanhã, pelo menos até terça-feira, faça isso, creia nisso. Gere fé, gere expectativa na sua vida de que alguma coisa vai acontecer e procura mudar a sua fala, porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós cremos. E hoje nós vamos ver uma história tremenda da libertação do povo de Israel do Egito e o nascimento do libertador, não de Jesus, mas de uma das figuras de Cristo, que é Moisés. O texto de Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 9, então diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-lhe no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. E abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, Miriam disse a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Diz amém. Sabe, essa história ela é maravilhosa, ela é muito bonita, né? Isso está aí narrado nos filmes, mas esse texto que nós acabamos de ver, ele não é apenas uma história bacana, não é apenas uma história bonita, mas ele é algo muito importante para os nossos dias e para a nossa vida, porque isso é um anúncio profético de que o tempo da restituição chegou na sua vida, na sua família, na sua casa e sobre todos aqueles que creem. Lá no Egito, eram dias de escravidão, e em meio a lágrimas, em meio à dor e à tristeza, ainda existia uma chama que estava acesa no coração daquele povo, do povo de Deus. Por quê? Porque eles se lembravam de uma promessa. Havia uma promessa em andamento, uma promessa que Deus havia feito lá no Jardim do Éden há muito tempo atrás, e que haveria de nascer um menino, um libertador, um enviado, e esse esmagaria a cabeça da serpente, e havia no meio do povo uma expectativa de que esse menino viesse a nascer. Ou seja, toda a família quando engravidava, todo casal quando engravidava, ele tinha expectativa de que esse grande libertador haveria de ser o menino que tinha que nascer naquela família. Essa é a expectativa, esse é o sonho de todo pai e de toda mãe. Então, quando Moisés ele vem ao mundo, algo do céu, um sinal espiritual aconteceu,
e se manifestou de maneira que o mundo espiritual viu que haveria o nascimento de um menino importante. E o nascimento de Moisés, ele foi tão marcante, ele foi tão importante, que até o próprio faraó, induzido pelo inimigo, ele providenciou a morte de todos os meninos, porque a ideia do diabo sempre foi matar, destruir e roubar, sobretudo aquele que tinha a promessa de Deus. Então eu quero dizer para você algo muito importante. Assim como foi naquela época, eu quero declarar aqui hoje que tudo o que mencionou, o que circundou o nascimento de Moisés em termos de cura e de restauração, é a mesma situação que acontece com o nascimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, aquele que é chamado de Redentor. Diga, Redentor. Muito mais do que uma imagem lá no centro do rio, o Cristo, ele é o Redentor das nossas vidas, ele é o restituidor de tudo aquilo que nós havíamos perdido. E quando o povo estava ali no Egito, eram 430 anos naquela terra, e havia muita coisa a ser restaurada, muita coisa a ser restituída. E eu quero dizer que também nesses dias, no final dessa campanha, no final dessa maratona, Deus quer restaurar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Vamos declarar junto, levanta a sua mão direita e diga assim comigo agora: a hora da restituição é agora. Só os homens? Só as mulheres? Todos nós, a hora da restituição é agora. É agora. E nós vamos ver nesse tempo, se crermos, sempre ligados à fé, se crermos, nós vamos ver o tempo da visitação e o tempo da redenção. Porque o tempo da visitação de Deus é sim o tempo da redenção. E Deus está providenciando isso. Muita gente para pensar, lendo o texto assim de maneira superficial, e acha que o povo de Israel ele foi escravo no Egito durante todos os 430 anos. Mas isso não é uma verdade. E quando você estuda a Bíblia nos pormenores, e também vai estudar a história, o contexto da história, e aquilo que é escrito pelos próprios historiadores, você vai compreender que o tempo da escravidão do povo de Israel foi alguma coisa em torno de 100, cento e poucos anos. Porque a maioria do tempo, a maior parte do tempo, cerca de 300 a 350 anos, o povo de Israel viveu e viveu muito bem no Egito. Mesmo depois da morte de José, eles ainda continuavam vivendo debaixo do favor daquela linhagem de faraós, que era a linhagem de faraós semitas do Oriente Médio. E eles viveram ali muito tempo. Então, era um tempo de prosperidade. Você pode imaginar facilmente, como lê na Bíblia, que os filhos de Israel eles tinham posições importantes no governo. Não foi simplesmente um tempo de grande dor e de muita perseguição. Êxodo capítulo 12, versículo 40 diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Porém, quando nós vamos a Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha só o texto: entremente se levantou novo rei, diga novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. E a partir desse momento começou o tempo da perseguição. Um novo rei então assumiu o trono do Egito, e segundo os historiadores, esse novo rei era de uma dinastia diferente da dinastia anterior. E essa dinastia que conheceu José, que honrava José e que foi abençoada pelos filhos de Israel, ela agora terminava e dava início a uma nova dinastia que não gostava da anterior. É alguma coisa que parecido com hoje. Entra um governo de uma determinada linha de pensamento, e daqui a pouco esse governo cai, é derrotado, e entra um outro governo, e eles procuram desfazer tudo que o governo anterior havia feito e começar um novo legado, como se o povo não fosse uma continuidade de uma sucessão de governos que tem em cima de uma nação. Mas o que aconteceu ali é que Ramsés, da nova linhagem, ele era contrário à linhagem dos Ixos, que era a linhagem anterior, e simplesmente quis apagar a história de José. Já fui ao Egito 3 vezes, e conversando com os guias em todas as viagens, nós perguntamos, mas e a respeito de José, do Egito? E a resposta é sempre a mesma: nós não sabemos nada a esse respeito. Não tem nada contado nas histórias, porque a vontade do faraó e a vontade do diabo é apagar essa história. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe por quê? Pois se não sabe, vai saber agora. Está preparado? Não sei se está preparado, mas vai saber de todo jeito. A não ser que vá embora, né? Alguém vai embora? Não.
Não, vamos continuar aqui. José, no Antigo Testamento, ele é o maior de todos, se eu poderia dizer assim, eu julgo que é o maior tipo de Jesus. A tipificação de Jesus acontece muita quantidade na vida de José. Tem um quadro aí, você vai receber essa palavra. Os pastores podem distribuir, grupo de líderes, bota para rodar aí, porque é importante a gente conhecer. De noite não vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas eu queria dar uma lidinha rápida nesse respeito. Então, olha só a descrição, a vida de José e a vida de Jesus. Então, existem comparações, existem coincidências, que não são coincidências, mas que são algo extraordinário. Então, os dois foram gerados através da intervenção divina. Um por Raquel, de maneira direta, que não podia ter filhos, e outro por Maria, que era virgem e não conhecia homem, amado pelo pai. Os dois eram amados pelos pais. Aí tem os textos: odiado pelos irmãos, assim como José, Jesus também. A revelação divina apontava-o como rei sobre os seus irmãos. Vocês conhecem os sonhos. Seus pais ficaram pensativos diante das revelações do seu futuro. Enviado pelo pai a seus irmãos, obediente ao pai, conspiraram contra ele, tiraram as suas vestes, vendido e traído, vendido por prata, temporariamente morto. No caso de José, para Jacó, não é isso? Mentiram sobre o seu corpo, levado para o Egito. Deus estava com ele. Tentado, resistiu à tentação, acusado falsamente, preso injustamente. Preso aonde? Entre dois malfeitores. Nele estava o Espírito de Deus. Recebeu um reino, recebeu autoridade, foi exaltado, recebeu uma esposa gentia. Iniciou seu ministério aos 30 anos. Aquele a quem deveriam obedecer, se tornou bênção para as nações. Os necessitados iam a ele, perdoou o que lhes fizeram mal, foi chamado de Salvador. Então, é muito mais do que uma mera coincidência colocar José e Jesus como modelo e como exemplo de libertadores da sua época. Então, ali no meio daquela perseguição, algo extraordinário estava sendo gerado, porque Deus estava preparando o tempo da visitação. O que isso tem a ver comigo? Assim como José, ele estava sendo preparado naquele momento, porque a visitação viria sobre aquele povo, assim também Jesus o foi. A diferença, diga comigo, a diferença é que José não viu, mas nós estamos vendo o tempo da redenção, da restituição, porque Jesus já veio, já exerceu a sua obra, e nele hoje nós temos cada um dos direitos estabelecidos pelo próprio Pai. Sabe, José, quando ele estava na cadeia, ele foi preso e tinha com ele dois bandidos, vamos dizer assim, duas pessoas que estavam presas ali com ele. Um era copeiro e o outro era padeiro. O padeiro fazia o pão de Faraó, o copeiro servia o vinho. Hoje é dia da ceia. Então José já estava ali diante deles, profetizando e declarando um tempo, reconhecendo o corpo de Jesus, o pão da ceia, e reconhecendo também o sangue de Cristo, o vinho da ceia. As coincidências, sabe, as Jesuscidências, elas são tremendas e extraordinárias. Então, assim como foi com José, que trouxe um tempo de prosperidade, de vida e de saúde, assim também é com Jesus, para com todos aqueles que creem nele. Deus tem um tempo de saúde, de prosperidade e de paz sobre a sua vida. Tem alguém que crê nisso aqui? Diga amém. Amém. Sabe, mas tem algo que é extraordinário. No final da vida de José, vocês conhecem a história, no capítulo 50 de Gênesis, versículo 24 e 25, diz assim: e disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Sabe, ele estava declarando o tempo da visitação, o tempo que o libertador haveria de chegar para tirar o povo daquela nação e levá-los para a terra da promessa. Quantos querem a terra da promessa? A terra deles era Canaã, mas a nossa terra se chama descanso. Descansar em Deus e usufruir, desfrutar de toda a bênção de Deus sobre a nossa vida. Interessante é que José fez muita coisa, não é mesmo? Se eu for fazer uma pergunta aqui, ela é retórica, você não precisa responder, mas se eu fosse fazer uma enquete, qual dos feitos de José você julga o mais importante? O que José fez na vida dele que foi mais importante, mais marcante? Alguém pode dizer: perdoou os seus irmãos.
Outros podem dizer, interpretou o sonho de Faraó, o sonho dos copeiros. Ele suportou ser preso injustamente, quando foi acusado de traição, de adultério, lá na casa de Potifar. Mas a verdade é que o único fato de José é lembrado e o coloca na galeria dos heróis da fé. Quem lembra o que é? Você leu isso hoje, hein, irmão? Hein? Leu isso hoje de manhã. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ali é a menção, é o feito de José que o colocou na galeria. Ele nem morto, repete, nem morto, queria ficar no Egito. Nem os seus restos mortais ele queria que ficassem no Egito, mas que fossem para a terra da promessa. Por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre a vida dele. E eu estou dizendo que Deus também tem uma promessa sobre a sua vida. Não vai ficar nada para trás, nem uma unha, nem um fio de cabelo vai ficar para trás. Deus está comprometido em restituir cada um de nós para a glória dele, para a honra dele. Eu não sei se você presta atenção nisso, mas sabe, toda vez que Deus abençoa você, ele é abençoado também. Por quê? Porque a bênção é sua, mas a glória é dele. Por que Deus não abençoa a justiça própria? Porque o cara que diz assim, eu fiz porque eu mereci, eu fui abençoado porque eu mereci, porque eu trabalhei, porque eu estudei. Todas essas coisas você tem que fazer mesmo, faz parte da sua vida, mas a bênção ela vem de Deus. Então Deus ele é abençoado quando um filho dele é abençoado. Por quê? Porque esse filho reconhece, não é o seu talento, não é a sua grande força, não é o seu dinheiro, não é a sua enorme sabedoria, é pelo poder de Deus na sua vida, é favor de Deus, é graça de Deus sobre você. José foi um cara criado no meio de outros 11, pelo mesmo pai, mães diferentes, mas na mesma família. Mas ele era diferente, porque nele tinha algo diferente. Nele havia o Espírito de Deus, sabe, o Espírito de sabedoria, de revelação, estava na vida daquele homem, assim como teve também na vida de Jesus. Então, assim, 300 e poucos anos depois da morte de José, Deus visita o povo com Moisés, e naquela noite, diga uma noite só, 430 anos, Deus virou a história, virou o jogo em uma noite, sabe, um dia, uma noite, uma hora, é algo tão poderoso na mão de Deus, que Ele pode mudar a sua vida, a sua história, a sua família, num único ato, numa única noite, num único momento, sabe, naquela noite que todo mundo foi dormir tranquilamente, mas quando levantou de manhã não tinha uma família dos egípcios que não tinha alguém morto, um animal e um filho, o primogênito de todas as famílias morreram, e o rebuliço naquela terra foi muito grande, aquele tempo todo de escravidão, aqueles 100 anos, 100 e poucos anos de escravidão, agora seriam restituídos num único dia, numa madrugada, num começo de manhã, onde as pessoas, os egípcios provavelmente estavam andando alvoroçados pela rua, correndo para um lado para o outro, puxando, sabe, lá de dentro da cidade de Gósen, onde moravam os israelitas, tirando eles de lá e mandando eles embora, vai embora daqui, porque essa era a 10ª praga e todo mundo ficou sabendo. Mas naquela noite Deus disse assim, vai no seu vizinho, vai em todas aquelas pessoas do Egito e pede para eles, pede ouro, pede o quê? Pede ouro, pede prata, pede bronze, pedras preciosas, madeira, pinos, pede tudo o que eles têm. E numa única noite o povo saiu restituído. Eu quero dizer que tem restituição de Deus sobre a sua vida, sabe? O Egito era um caos. Às vezes a gente olha para o nosso país hoje e fica pensando assim, isso está um caos, isso está um caos, isso está uma grande confusão de lados disputando, mas Deus é Deus que está acima do caos. Ele abençoa o seu filho, o seu povo, apesar do caos. Diga, eu sou abençoado. Ah, meu Deus, como nós precisamos acreditar nisso, Então, os hebreus ali, os israelitas, eles estavam saindo do Egito cheios de riqueza. Repete comigo, cheios de riqueza. Isso, cheios de riqueza. E ali naquela noite, sabe, o cego começou a ver, o aleijado começou a andar, o manco foi curado, o doente foi restaurado. Diz que as roupas deles não ficavam velhas, sabe, as sandálias não se gastavam. Eles caminharam durante todo aquele período do deserto e ninguém adoeceu. Deus estava trazendo restituição grande e severa sobre todo aquele povo. Oh, meu Deus! E nem os ossos de José podiam ficar lá. Então imagina que no meio daquela grande confusão,
todo mundo saindo rumo à saída do Egito, né? Na direção do deserto, e Moisés se lembra, existia uma promessa, tinha um pedido de José: os meus ossos não podem ficar nesse lugar, e mandou alguém: volta lá, vai lá no sarcófago, vai lá no cemitério onde está, né, no lugar onde José foi sepultado, e pega a múmia, traz o corpo, traz os ossos, porque ele vai conosco. Todo mundo vinha para um lado, e o sujeito que foi fazer esse trabalho tinha que ir para o outro, e quando chegou lá, violou aquela sepultura, pegou os restos mortais, embalsamados obviamente, de José, e trouxe com ele. Você consegue perceber algo extraordinário nessa história? Imagina o sujeito carregando a múmia no colo. Mas tem outra pessoa que foi morto, foi colocado dentro de um sepulcro, mas no terceiro dia ele, assim como o túmulo de José ficou vazio no Egito, o túmulo de Jesus está vazio nessa terra. Por quê? Porque durante os próximos 40 anos do povo de Israel, José estava representado com seus restos mortais, é coisa nojenta, né? Mas estava representado no meio do povo. Por que isso é importante? Um cadáver andando, isso é nojento? Não, querido, isso é uma tipificação do que acontecia com Cristo. Assim como José caminhou pelo deserto até entrar na terra da promessa com o povo de Israel, eu quero dizer que da mesma forma Jesus caminha conosco até o dia que nós receberemos o descanso. E naquela época era no meio deles, mas hoje, diga hoje é dentro de cada um de nós. Ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele vive em mim, repete: Cristo vive em mim. Diga de novo: Cristo vive em mim. E como eu já disse, a diferença é que José morreu sem ver a redenção, mas hoje nós temos a possibilidade de não apenas ver, mas também de desfrutar da redenção e da restituição de Deus. Então, assim como Deus levantou Moisés para tirar Israel das correntes do Egito, Jesus veio para quebrar as correntes do pecado. O Egito corresponde ao mundo, você sabe disso. A escravidão representa a carne e Faraó representa Satanás, mas o sangue do Cordeiro, diga comigo: o sangue do Cordeiro. Diga de novo: o sangue do Cordeiro tem poder para arrancar você dessa escravidão. Diga: eu creio em nome do Senhor Jesus. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tomar do sangue do Cordeiro, do vinho, do suco de uva que representa isso. É o sangue da libertação, da restauração e da redenção. Diz amém. Sabe, esse é o tempo da visitação. Nós estamos vivendo o tempo da visitação, e esse tempo ele traz provisão. Diga: provisão. Lembra das últimas palavras de José? Vai chegar o dia em que Deus visitará o seu povo. Eu não quero que vocês deixem meus ossos no Egito. E eu quero dizer para vocês que já chegou o dia da visitação de Deus sobre o seu povo. Diz amém. Você é povo de Deus, então esse é o tempo da visitação. Nós vivemos o tempo da visitação, assim como foi profetizado lá no Éden. Agora essa profecia, ela está se cumprindo, já se cumpriu e se cumpre ao longo das gerações. Gênesis 3,15 é o que diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eu creio tanto nisso, irmãos, porque a nossa vida, a nossa expectativa está toda fundada em cima disso. Então, naquela época de Moisés, todas as pessoas que engravidavam, como eu já disse, tinham a expectativa de que o libertador ia ser filho deles. Mas Deus escolheu um casal, Arão e Joquebede. Joquebede e Arão, eles foram escolhidos por Deus para serem o casal que daria a luz ao libertador. Diga: libertador. Eu estou falando de Moisés, sabe? Mas aquele casal, quando teve o primeiro filho, era uma menina, era Miriam. Mas a mulher não seria uma libertadora, mas existia ali, no meio do povo, uma história que era contada, né, uma tradição que era contada, que deveria então, já que o primeiro filho foi menina, deveria descartar o segundo, e o terceiro filho seria então, nessa possibilidade, o grande libertador. Quem conhece a história sabe que Arão é o segundo filho. Então ele não foi descartado, ele não seria o libertador, mas o terceiro, diga o terceiro. No terceiro dia, o terceiro filho, nasceu Moisés, o grande libertador, aquele que seria o libertador do povo das garras do Egito. Então, naquele momento, Ramsés II, ele faz um decreto de que todo menino que nascesse das hebreias deveria ser jogado no rio Nilo. Meu Deus, imagina a caatinga que estava aquele rio.
para os crocodilos comerem as crianças. Então todo menino que nascesse tinha que ser jogado dentro do rio. Esse era o decreto do rei. Eu quero dizer para você, vamos ler o texto aqui, depois eu vou dizer o que eu ia dizer. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Então diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Então essa era a ordem do rei. Mas sabe, às vezes a ordem do rei é contrária ao povo, assim como foi com Daniel, assim como foi com Jeremias, assim como foi com tantos outros profetas que foram perseguidos, com o próprio Cristo. Mas o que eu quero dizer para você é que a vontade soberana de Deus, ela prevalece sobre a vontade do rei. Quantos creem nisso? Digam amém. Não importa, às vezes a situação hoje ela é ruim, politicamente ela é ruim, economicamente ela é ruim, sabe, a situação de vida das pessoas é ruim, mas Deus, Ele governa sobre todas essas coisas, e a bênção de Deus continua sobre o seu povo. Diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então Joquebede fez o quê? Quando o menino nasceu, e ela escondeu a criança durante 3 meses, mas quando começou a chorar muito alto, não tinha jeito, e todo mundo sabia que o menino estava ali, os vizinhos sabiam que tinha um menino nascido. Então ela preparou lá a cestinha de junco, né, botou piche e tal, calafetou ela direitinho, colocou o menino e colocou dentro do rio Nilo, com Miriam vigiando aquela criança durante aquele período. Por quê? Porque eles sabiam que no dia seguinte haveria uma vistoria, sabe? A polícia do exército do rei de Faraó ia vistoriar as casas para ver se não ficou nenhum menino vivo. E se uma família fosse pega com uma criança, toda a família seria morta e jogada no rio. Então Joquebede pega a criança e coloca dentro do rio para esconder, talvez na intenção de que no dia seguinte, depois que houvesse a batida do exército, ela pudesse ir lá e recuperar a criança. E aí tinha o perigo da criança ser comida por algum predador dentro daquele rio, ou de ser encontrada por alguém. Mas Deus age na dificuldade. Repete isso comigo: Deus age na dificuldade. Sabe, no problema, no dia da crise, Deus age de maneira extraordinária. Então quando o menino foi colocado lá dentro do cestinho, colocado no rio, e Miriam ficou de longe vigiando a criança, e Joquebede voltou para casa, e não havia mais choro, não havia mais voz de criança, e houve então assim a batida policial. No dia seguinte não aconteceu absolutamente nada, o milagre estava se desenrolando, assim como foi com Moisés. Se você conhece a história, foi com Jesus também. Deus tem o poder de fazer os escolhidos dele crescerem, eu vou usar um termo popular, debaixo das barbas do faraó, debaixo das barbas do diabo. Moisés foi criado dentro do palácio, e Jesus, quando foi perseguido por Herodes, também foi mandado para onde? Para o Egito, porque no Egito Deus conseguia. O Egito representa o mundo. No meio do mundo, Deus consegue proteger os seus. Sabe o que isso significa para nós hoje? Que você está no mundo, você vive no meio de pessoas que são boas, de pessoas que são ruins, e cada um tem os seus interesses. Nós passamos por perigos, por risco todo o tempo, todo dia, o tempo todo. Nós andamos pela rua debaixo de risco, e coisas acontecem, e às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas o que eu quero lhe dizer é que Deus protege os seus no meio do mundo. Quanto sabe que é protegido? Você é protegido, você é muito amado, você é favorecido, você não tem noção de como Deus cuida de você. E eu estou dizendo que nesses dias Deus vai trazer restituição. Repete comigo: a restituição é agora. Então, enquanto aquilo tudo estava se desenrolando, sabe que a filha de Faraó, ela foi tomar banho no rio. Alguns dizem que não era necessariamente um banho, mas era um ritual religioso. Mas o fato é que ela foi no rio, e as suas servas encontraram aquele cesto. Êxodo capítulo 2, versículo 6, diz assim: e abrindo-o viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Veja o que Deus está fazendo, querido. Ele foi colocado no rio como escravo, mas ele sairia dali como príncipe. Às vezes você chega nesse mundo, querido, e ninguém dá nada por você.
Talvez você seja como eu sou filho de um carpinteiro, de uma empregada doméstica. As pessoas não acreditam, não acham que você não vai servir para nada, não vai crescer, não vai prosperar, que você está debaixo daquela síndrome de Gabriela, que nasceu assim, que vai viver assim e que vai morrer assim. Mas essa não é a verdade de Deus sobre a sua vida. Se você crê, e eu vou repetir pela terceira vez, se você crê, e se você declara sobre a sua vida que você é um abençoado e que a bênção de Deus está sobre você, Deus vai fazer você prevalecer nessa terra. Um dia eu vou dar oportunidade para você cantar que a vitória que Deus te deu tem sabor de mel. Ninguém disse amém para isso. Pastor Gleito vai tocar violão, gosta muito dessa música, e você vai cantar com ele que essa vitória tem sabor de mel, porque Deus abençoou você. Aquilo que ele achou, que todo mundo achava que acabou o sonho, acabou a prosperidade, acabou a esperança. Moisés foi colocado lá no rio, não tem jeito, toda a expectativa do libertador agora estava lá no rio, à mercê dos crocodilos. Todo mundo achava que não tinha jeito, mas o que Deus estava dizendo, que aquele era apenas o começo. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, ou pode ter só 5. Eu quero dizer que esse é o tempo da virada na sua vida. Deus quer virar uma página. O que você precisa é se colocar à disposição, crer nessa palavra e viver o melhor de Deus. A sua história não vai terminar assim. Aquilo que você achava que era o fim, Deus está dizendo, eu repito, é apenas o começo de uma nova história. Diz amém. Tem algum crente aqui? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Todo mundo conhece a história. Miriam correu para a rainha, para a princesa, e disse assim: a senhora quer que eu arranje alguém? E ela disse: é uma boa ideia, eu quero. E caiu. Disse: o cair é do homem, ou da criança, né? Mas o levantar sempre é de Deus. Mesmo que você esteja caído, vamos aproveitar a ilustração. Deus quer levantar você nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então foi chamar a mãe, Joquebede, vem cá, vamos lá, eu arrumei um emprego para você. Mas os filhos de Israel, eles eram o quê? Escravos. E agora o que estava acontecendo ali? A mãe de Moisés, ela começou a receber, o pastor Ricardo diz assim, ela se tornou a primeira funcionária pública federal da terra do Egito, ganhando muito bem, para cuidar do filho dela. Esse é o sonho de toda mãe, ganhar muito bem para tomar conta do seu filho. E ela recebeu aquilo. Êxodo capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha o texto, que coisa extraordinária. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Ela criou aquela criança. Sabe, quando o tempo da visitação chega, repete isso comigo, levanta a mão direita, profetiza isso, querido. Quando o tempo da visitação chega também a provisão. Moisés ia morrer, o sonho ia morrer, a expectativa ia morrer. Ficou lá no rio, crocodilo ia comer o menino. Mas não apenas não comeu, como foi adotado, foi restaurado, entrou escravo, saiu príncipe e ainda foi criado pela sua mãe, educado conforme a palavra de Deus até uma idade própria, onde ele foi para o palácio. Então, mesmo que o tempo seja complicado, junto com esse tempo, Deus vai prover vitória. Sustentou, criou, abençoou e declarou agora que o príncipe do Egito era filho de Deus. Diz amém, querido. Deus quer fazer de você uma pessoa nobre nessa terra. Esse era o tempo da provisão de Deus. Esse é o tempo da provisão de Deus sobre a sua vida. Diz: sobre mim. Eu sempre achei e disse no começo que quando a gente fala sobre mim é mais forte do que quando a gente fala sobre você, né? Eu gosto de farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas esse é o tempo da provisão de Deus na sua vida. Nesse tempo, Deus vai trazer provisão da maneira que você menos imagina. O Joquebede não planejou nada daquilo, mas eu quero dizer que tem alguém que planeja os seus passos antes de mesmo de você pensar, porque Ele tem para você muito mais, repete comigo, do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Diz um glória a Deus aí.
Então Joquebede recebeu autorização do próprio Faraó. Faraó matou os outros meninos, mas Moisés não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então o mesmo Deus que restituiu a Joquebede é o seu Deus, por isso a sua história não vai terminar assim. Deus vai reverter as coisas da sua vida para que a provisão chegue na sua casa. É hora de você viver pela fé. Se você crê que Deus é o seu provedor, não negocie seus princípios por causa de uma panelada do Egito. Ah, meu Deus! Abra mão da confiança que você tem no homem, sabe? Dependa do céu, dependa de Deus. O Senhor está lhe dizendo hoje: eu sou a sua fonte e nada te faltará. Vamos profetizar? Agora eu quero ver você declarar isso sobre a vida da pessoa que está do seu lado. E quando fala para a esposa é mole, né? Tem que falar para o outro, né? Oh, meu Deus, diga assim sobre essa pessoa: eu sou a fonte. Diga: Deus é a fonte sobre a sua vida e nada, eu disse nada, te faltará. E aí, recebe aí, irmão. Porque o tempo da visitação é um tempo de restituição. Então imagine as vizinhas. Você sabe como vizinha é, né? Olha lá, vai perder o bebê. Olha, teve que botar lá no rio. Olha só o que aconteceu. Olha o choro. Agora não é choro da criança. Agora é os pais chorando porque perderam o filho. Agora você imagina as vizinhas, todo mundo dizendo: olha lá, o menino voltou. Como é que pode? Tem lá, olha lá, tem uma escolta de guardas do Faraó só para tomar conta da casa de Joquebede. Ela prosperou. Ela está recebendo dinheiro. Olha, pintou a casa. Pintou a casa, todo mundo é escravo, mas a casa dela está pintada, está bonita, tem móvel novo, tem um bercinho novo. Que berço é aquele? Pois é, porque o tempo da visitação é o tempo da restituição. Todo mundo era escravo, mas Joquebede, por causa de Moisés, por causa de Deus, vivia um tempo de prosperidade. Mesmo no tempo da dificuldade, Deus está restituindo aqueles que creem. Diga: eu creio. Declara, querido, restituição sobre a sua casa. E não se preocupe com a casa do irmão. Não faça igual as vizinhas de Joquebede, porque Deus tem muito para você e tem muito para o seu irmão, tem muito para o Jardim e tem muito para o Catarina. Não importa, Deus tem muito para dar. Do seu bom tesouro Ele vai satisfazer todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então aquela mulher que era coitada, agora ela passou a ser abençoada. Diga: abençoada. Todo mundo está comentando, todo mundo está falando, todo mundo está dizendo, todos viram Miriam voltar e viram ela sair. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus está agindo na vida de Joquebede, assim como Deus está agindo na sua vida também. Quando a princesa chegou finalmente no palácio, antes de Miriam chegar com Joquebede, o faraó disse: o que é isso aí no seu colo? E ela disse: é um menino. De onde veio esse menino? E ela disse: eu achei no carriçal à beira do rio. Aí o faraó disse: se é hebreu tem que morrer. Mas eu achei ele uma gracinha, eu vou adotar ele. Mas você não tem como, você não pode amamentar. Mas ela disse assim: eu mandei chamar uma hebreia, ela vai cuidar dele para mim até ele crescer. Depois ele vem morar aqui no palácio. E de repente chega Joquebede e a princesa fala para ela: cuida do menino, mas lembra que ele é meu filho, hein? Cuida direitinho, porque eu quero esse menino saudável. Agora imagine Joquebede voltando para casa com Moisés no colo. Todos os vizinhos perguntaram e começaram a não acreditar naquilo. O que está acontecendo? Moisés voltou para casa, contrariando o decreto do rei. Moisés voltou para casa. E eu declaro agora sobre a sua vida que o seu Moisés, o seu sonho, ele vai voltar também. Eu não sei qual é o seu Moisés, eu não sei aquilo que você perdeu, eu não sei aquilo que você teve que deixar de lado, aquilo que você teve que abandonar, mas o que eu quero dizer é que Deus está te dizendo, Ele está falando com você hoje: Moisés vai voltar para a sua casa. Esse Moisés pode ser um filho que se perdeu, esse Moisés pode ser uma empresa que quebrou, esse Moisés pode ser a sua saúde que ficou debilitada, mas chegou o tempo, repete comigo: chegou o tempo da restituição. Por quê? Diga: Moisés vai voltar para casa. E sabe o que é pior de tudo?
é que na presença dos guardas, Joquebede teve que disfarçar a alegria. E quando ela entra em casa, sozinha, ela pode soltar o grito. Diga grito! O grito que está entalado na sua garganta, e não era um grito de choro, era um grito de vitória. Eu quero dizer, chegou o tempo de você liberar aquele grito que está entalado. E é, meu Deus, quantos querem dar um grito? Meu Deus, dá um grito. É o tempo de você liberar aquilo que está preso na sua garganta. Por quê? Porque o tempo da restituição chegou. Repete, o tempo da restituição chegou. Aleluia. Os vizinhos estão todos curiosos, sem saber o que de fato estava acontecendo. E depois, de repente, houve uma voz que estava cantando lá dentro aquilo assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Quantos milagres Deus está fazendo aqui nessa manhã? Aleluia! No mesmo local da sua humilhação, você terá dupla honra. Se você tem o seu nome cravado lá no SBC, no Serasa, na dívida ativa, Deus está mudando a sua sorte, Deus está mudando essa história, Deus está restituindo aquilo que você perdeu. Sabe, se a parcela da casa está atrasada, se você não conseguiu pagar o carro, se está com a sua conta, Deus está restituindo aquilo que você perdeu. Esse é o tempo da visitação. Moisés chegou, ele vai voltar, ele vai voltar, Moisés vai voltar. Para de acenar para as perdas e acene para a vitória. Declare: tudo que me foi roubado. Vamos de novo: tudo que me foi roubado. Seja paz, alegria, família, ministério, saúde, finanças, eu tomo de volta, em nome de Jesus. Não desista de nada que é seu, o que Deus prometeu para você. Não deixe no limbo, não deixe no vácuo. Esse é o tempo da restituição. Vamos ficar de pé, vamos cantar junto, pelo menos esse pedacinho, depois eles vão cantar bonito aqui. Aquilo que parecia impossível, aleluia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Esse é o tempo da restituição. A restituição é agora. A restituição é agora. Levante as suas mãos, coloque sobre a sua cabeça e comece a declarar.